Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 3. E o objetivo agora é como colocar um CSS dentro de um arquivo HTML. Então a gente vai aprender três métodos aqui: o inline, o interno e o externo. Vamos lá. Olha, já criei a minha pasta aqui, né, da aula 3. Já subi o servidor de internet, tá? E já startei aqui meu VS Code. Só faltou então eu abrir o meu diretóriozinho ali. Vamos lá, Apache Web, htdocs, aula 3. Pronto. Legal, então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar aqui. Vamos criar nosso arquivo HTML, index.html, ok. Vamos já digitar, começar a nossa estrutura básica em HTML. Só vamos corrigir aqui para ptbr. Legal, vamos colocar um título aqui, aula 3. Vamos apagar essas duas linhas que a gente não aprendeu ainda para que elas servem e vamos colocar aqui oi, tá? E aqui eu vou usar para o meu documento CSS, já está tudo startado, eu digitei localhost, vamos para a aula 3, está lá o meu oi. Muito bem. Olha, para a gente começar a nossa aula, lembra daquele nosso lorem ipsum? Lorem ipsum. Então a gente vai pegar algum texto para a gente ter o que trabalhar, né? Já vamos pegar tudo isso daqui. Já vamos colocar aqui no nosso corpo. Lembra do nosso atalho? Alt Z. Ótimo, já está tudo aqui. Vamos colocar aqui, né, como um título da página. Isso daqui. Tá? Em vez desse título, vamos colocar essa página aqui, ó, como estudar melhor. Só para a gente ter uma coisa mais significativa. Isso daqui vamos colocar entre a tag P. Né? Então vamos lá, vamos fazer um parágrafo. Né? Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Selecionei. Agora eu vou apertar Alt, setinha para cima. Ó, e ele já vai para... Eu vou movimentando aqui meu documento, tá? Então é um outro atalhozinho de teclado. A gente já aprendeu como é que é para copiar, né? Lembra? É o Alt, Shift, setinha para baixo, legal. Agora a gente aprendeu a mexer um texto, que é só o Alt, deixa pressionado o Alt e vai mexendo com a setinha, legal. Bom, com isso vai ter um título e um parágrafo no nosso documento. E é isso que a gente vai ter aqui. Vamos fechar. F5, título e um parágrafo. Ótimo. Muito bem. Então, olha só. Ponto 1. O HTML serve para duas coisas básicas. Uma, estruturar o nosso documento HTML. Como assim? Olha, aquele texto que antes estava tudo corrido, eu estou dizendo o seguinte, ó, existe um título e existe um parágrafo. Então, quando ele apresentar na tela, ele vai apresentar como título e como parágrafo. Então, a primeira função do HTML é isso, estruturar um documento na tela do navegador. Uma outra função do documento HTML é ajudar o Google a entender o Google, né, o buscador, enfim, ou um programa que está mostrando essa página, por exemplo, para alguém que não consegue, que tem um pouco de não consegue ouvir ou ver, né? Então existem softwares que executam, que leem o documento HTML e vão interpretando, né? Então, enfim, ele está dizendo o seguinte, ó, esse código HTML também está dizendo assim, ó, o documento aqui vai ser em HTML, a linguagem que eu tenho é em português. A tabela de código para exibir as letras na tela é o UTF-8. O título do documento é aula 3. Esse documento aqui, ele fala sobre como estudar melhor. Como é que eu sei? Porque ele está dentro da tag H1. E esse parágrafo está dizendo isso. Olha que interessante. Ele está ajudando os softwares a ver o sentido desse documento. A gente vai melhorar isso, chama HTML semântico. A gente vai melhorar isso com o passar nas outras aulas aí. E agora a gente vai colocar o CSS. Para que serve o CSS? Para também para formatar o documento e para estilizar, colocar cor, essas coisas. Tá? Bom, o primeiro método que a gente vai ver na nossa aula é esse daqui, ó, HTML, é como colocar o CSS interno. Legal? Então a gente entra aqui e a gente vai colocar o seguinte, olha, a gente vai colocar no cabeçalho, a gente vai colocar aqui, olha, uma tag chamada style, tá? Essa tag style significa o seguinte, ó, o que tiver dentro dela aqui vai ser um código CSS, tá?
Então vamos imaginar aqui que eu queira fazer esse parágrafo aqui em vermelho. Então o que eu vou dizer? Olha, eu quero que meus elementos P do documento tenham, ó, abro aspas, eu tenho uma cor, color, dois pontos, e quero que eles sejam vermelhos. Fecho com ponto e vírgula. Tá? Então vamos ver o que aconteceu. Olha só, o meu parágrafo ficou vermelho. Se eu tiver um outro parágrafo no documento, olha só, vamos só fazer ele ficar menorzinho aqui. Se eu tiver um outro parágrafo, olha, ele também vai ficar vermelho. Ó. Por quê? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, as tags P's vão ficar vermelho. Mas e se eu quiser só que o último fique vermelho? Ah, então eu tenho que colocar uma classe nele, ó, class, e vou colocar aqui, por exemplo, destaque. Aí ao invés de P, olha, eu vou digitar assim, ó, ponto destaque. Então esse ponto aqui é uma classe, tá? Então as classes chamada destaque fica vermelho. Então como só esse parágrafo tem a classe destaque, ele vai ficar só esse parágrafo aqui em vermelho. Legal? Muito bem. Olha, como selecionar elementos para colocar estilo é um assunto da próxima aula. Então a gente vai ver como é que seleciona dois parágrafos, como é que seleciona uma linha, como é que seleciona um elemento, como é que seleciona um ID, enfim, um monte de coisa. A gente vai ver isso na próxima aula. Vamos focar na aula de agora, que é como colocar o CSS no documento. E a gente já viu o primeiro jeito aqui, que é através do CSS interno. O que significa? Significa que eu estou colocando o CSS no mesmo documento HTML. Tá? E eu posso colocar esse style, por exemplo, aqui. Olha, coloquei no corpo ao invés de colocar no cabeçalho. Vamos ver o que acontece. Olha só, F5. Ué, funcionou. Então você pode? Poder você pode. Mas será que você deve? Não, não é. Não é uma boa prática. Por que não é uma boa prática? Porque é o seguinte, gente. Isso aqui vai atrapalhar os buscadores. Tá bom? Vai atrapalhar. Os buscadores, ele quer que aqui, olha, só tenha tag e conteúdo de texto. Ele não quer que aqui tenha como formatar documento, entendeu? Então, é uma boa prática colocar no cabeçalho. As configurações do documento tem que estar dentro do cabeçalho. Legal? Então tá, boa prática. Mas você pode colocar onde você quiser, tá bom? Mas não deve colocar onde você quiser. Então tá legal. Agora vamos aprender como é que a gente faz a mesma coisa, só que com o método CSS externo. Então, CSS externo significa o seguinte, ó, eu não vou querer que meu CSS fique junto com o meu HTML, eu quero colocar ele em outro arquivo. Ótimo. Então vamos criar um outro arquivo. Seleciono aqui, clico aqui e vou colocar, por exemplo, o meu arquivo aqui. Por exemplo, estilo.css. Tá bom? Ótimo. Bom, agora eu já criei aqui um arquivo e eu posso vir aqui, olha, tirar tudo que está aqui, né, e colocar aqui. Só que quando eu estou usando um arquivo CSS, olha, eu não posso colocar tags. Tá? Um arquivo CSS só pode ter código CSS. Legal? Então eu posso colocar CSS dentro do documento HTML. Ótimo. Mas eu não posso colocar HTML dentro de um documento CSS. Tá? Então o que eu estou fazendo assim? Estou tendo um arquivo HTML e um arquivo CSS. Falta o quê? Falta eu linkar esses documentos, porque ainda o HTML aqui não sabe que esse arquivo existe. Tá? E como é que eu faço para linkar? Adivinha? Existe uma tag chamada link. Tá? O VS Code já dá a dica aqui para gente. Ó. Quero fazer um link com o CSS. Tá? E eu vou digitar o nome do arquivo aqui, ó, estilo.css. Então o que ele está fazendo assim? Ó? Link com um arquivo CSS é sim. A relação que eu quero é uma relação de linkar arquivo CSS. E qual arquivo? O estilo.css. Tá? E isso vai criar para nós, olha, o mesmo efeito. Tá bom? Só para a gente ver, né? Vamos colocar essa classe, em vez desse primeiro parágrafo, vamos colocar aqui. Ó.
Vou colocar aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, mudou. Significa que nosso link está funcionando. Eu posso ter um CSS externo e um CSS interno ao mesmo tempo? Posso. Posso sim. Eu vou vir aqui, por exemplo, ó, vou digitar tag style, tá? Vou colocar, por exemplo, uma classe destaque 2 e vou colocar, por exemplo, que a cor dele vai ser um blue, tá? Termino com ponto e vírgula. E aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, class destaque 2, tá? Ótimo. Vamos lá. Beleza, ficou azul aqui. Então, eu posso ter CSS interno e externo ao mesmo tempo. Tranquilo, sem problema nenhum. Mas isso é uma boa prática? Olha, pessoal, isso aí é o seguinte. Tem gente que fala que não é bom, mas quando você vai estudar React, por exemplo, ele coloca tudo junto na mesma página mesmo. Então é assim. Eu não faço isso, tá? Num documento normal, tá? Não é legal. Eu não gosto. Eu gosto de usar sempre o externo, tá? Mas fica a critério aí. Eu não vou colocar como uma coisa oficial. Ah, não é uma boa prática. Entendeu? Eu não gosto. Eu acho que fica poluído. Acho que se seu documento for só HTML mesmo e com CSS, por exemplo, você vai fazer um site, né? Normal. Então não tem por que você ter os dois. Não tem por que mesmo, tá? Legal, então, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer agora como é que faz o último método, que é o CSS Inline. CSS Inline é assim, olha, eu quero fazer um estilo só para esse elemento. Então, legal, eu vou dentro dessa tag de abertura. Opa, desculpe. E vou digitar o style aqui dentro. Vou, por exemplo, colocar um color, né? Que cor que eu vou pôr aqui? Vamos ver aqui. Vamos pôr aqui uma cor vermelha também, né? Perceba que aqui o VS Code já não dá tanta assistência como ele dá aqui, né? Aqui eu já digito o comecinho e ele já me ajuda. No CSS Inline não, tá? Mas ótimo, isso é só uma observação. Ótimo, eu estou colocando o título em vermelho também, né? Posso passar aqui o cursorzinho do mouse em cima e mudar a cor aqui, por verde, por exemplo, tá? Salvei e apertei F5, ó, vermelho. Legal? Então tá aí. Ó, no mesmo documento posso ter os três métodos. O método inline, o método interno e o método aqui, ó, externo. Legal? Vamos só aproveitar então e ver o nosso card, né? Olha só, para a gente dar o resumo da aula. Então, CSS é um mecanismo para adicionar estilo, cor, fonte, espaçamento. Na próxima aula a gente vai ver mais coisas sobre o CSS. Vamos se aprofundar nisso, tá? Na aula de hoje a gente aprendeu que o CSS inline é quando é declarado dentro da tag, que o CSS interno é quando a gente declara dentro do cabeçalho, e que o CSS externo é quando a gente faz o CSS num documento à parte. Legal? E a gente já fixa aqui também, ó, como que é a anatomia de uma instrução CSS, tá? Então aqui a gente vai ter o seletor, que pode ser, a gente vai ver isso na aula que vem, tá? Como selecionar, um monte de jeito de selecionar. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, que o meu parágrafo, o meu elemento P vai ter uma cor vermelha. Isso aqui se chama uma propriedade, dois pontos, valor da propriedade. E fecho com o ponto e vírgula. Tá legal? Espero que esteja ficado bem explicado aqui a nossa aula e vejo vocês então na próxima aula. Grande abraço!